Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico que nós vamos estar lendo hoje, nós vivemos em um momento hoje de grandes tempestades. Já foi citado aqui pessoas que estão passando por tempestades, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por grandes e sérios problemas nos dias de hoje. Irmãos da igreja, de outras denominações, pessoas que nem frequentam talvez a igreja. Mas vivemos em um momento onde todo mundo tem vivido uma grande tempestade. Pessoas têm perdido entes queridos, pessoas têm adoecido. E em meio a uma grande tempestade nós temos que nos apoiar no único que sempre foi a razão da nossa vida e da nossa existência, que é Jesus Cristo. Então nós vamos estar lendo Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, ele os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos pelas pessoas que estão aqui presentes. Te agradecemos pelas pessoas que nos assistem através do YouTube, Pai. Que o Senhor venha falar através de mim hoje, Pai, que o Senhor venha consolar os corações, que o Senhor venha dar solução para os problemas, que o Senhor venha acalmar as nossas tempestades, Pai. Pois sabemos que o Senhor é o único que pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer e nem nós mesmos podemos fazer por nós. Te agradecemos por esse momento, agradeço pela igreja por essa oportunidade, Pai, que o Senhor venha falar aqui agora e me use apenas como um instrumento nas tuas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre tempestades. Então nós precisamos entender um pouco mais sobre as tempestades. O que acontece e como funcionam as tempestades? Nós temos que falar 4 verdades sobre a tempestade. Primeiro, que ela pega a todos sem distinção. A tempestade ela chega para jovens, para velhos, para pessoas ricas, para pessoas pobres. Chega para todos, independentemente da religião, independentemente da classe social, grandes, pequenos, pessoas públicas, pessoas anônimas. A tempestade ela tem assolado a todos, sem distinção nenhuma. E isso nós temos que entender. Se nós estamos passando hoje por uma tempestade, você não é a unanimidade. Você não é o único que tem passado por problemas. Você não é o único que tem passado por tempestades. É impossível que nós caminhemos sobre essa terra, seja lá o tempo que Deus nos der aqui, e que nós não venhamos a nos molhar com a tempestade, pois ela chega para todos. Todos. A segunda verdade é que, além de inevitável, que não tem como nós evitarmos passar pelas tempestades, as tempestades também elas são incontroláveis. Você pode ser uma pessoa que tem vários dons e várias qualidades em determinadas áreas da sua vida. Mas quando a tempestade chega, não importa o quão bom você é, não importa as suas qualidades, as suas habilidades, você não consegue dominar a tempestade. Elas são incontroláveis, elas estão fora do nosso controle. Um exemplo? Esse texto que nós acabamos de ler. Os discípulos, a maioria, eram pescadores. E muitos deles tinham o seu alimento daquele lago, daquele mar da Galileia.
que era um lago, não era um mar. Muitos cresceram ao redor daquele lago e muitos se alimentavam daquele lago e tinham como a pesca a sua atividade principal. Eles já haviam passado por outras tempestades, eles já haviam navegado por aquele lago muitas e muitas e muitas vezes. Mas quando a tempestade chegou, eles ficaram apavorados. Vocês acham que eles não tentaram dar o jeito deles mesmo? Deixa Jesus dormir, a gente é pescador já, a gente já tem grande experiência aqui, vamos resolver isso, deixa o mestre descansar. Só que não foi assim que aconteceu. Eles ficaram apavorados. Então, além de inevitável, as tempestades elas são incontroláveis. Nem eu e nem você controlam as tempestades. Um terceiro ponto sobre as tempestades é que ela chega de repente. Talvez sua vida ela está da melhor maneira possível, melhor não tem como estar. E de repente vem as tempestades. Talvez você está saudável e vai ao médico fazer um exame de rotina e descobre que talvez tenha uma doença. Você está com a sua vida tranquila, com a sua vida da forma que você sempre quis. E de repente acontece talvez um acidente e muda totalmente o cenário da sua vida. As tempestades elas não avisam quando elas vão chegar. As tempestades elas chegam de repente e nos pegam de surpresa. Foi exatamente isso que aconteceu. Para nós entendermos um pouquinho mais, o Mar da Galileia ele é cercado por montanhas. E de vez em quando acontecia um fenômeno no Mar da Galileia, que os ventos eles desciam, e como o lago era cercado por montanhas, eles não tinham por onde sair, eles agitavam a água de uma forma violenta. E aquele lago, né, que é chamado de o Mar da Galileia, ele era constante as grandes tempestades ali. As grandes tempestades. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Jesus disse, vamos para o outro lado do lago. Eles entram no barco e quando eles estão atravessando, de repente vem uma tempestade que eles não conseguem controlar. Chega de repente. É assim nas nossas vidas. Às vezes está tudo bem e de repente tudo vira de cabeça para baixo de uma forma que você não entende o porquê aquilo aconteceu. É assim nas nossas vidas. É assim na vida de todos aqueles que passam por tempestade, ou seja, é assim na vida de todos. Por fim, mas algo que nos conforta, algo que nos anima, as tempestades elas nos ensinam. As tempestades não são permitidas por Deus porque são permissões de Deus. Elas não vêm para nos afogar e para nos matar. Ela vem para nos ensinar. Ela vem para que nós tenhamos lições a tirar daquele episódio. Nós vamos sair molhados da tempestade, para lembrarmos do que nós passamos. Ou seja, então a tempestade ela tem um propósito, ela é permissiva por Deus, mas ela nos ensina, ela nos molda, ela faz com que nós venhamos ganhar bagagem na vida, entender situações que quando nós estávamos secos, fora da tempestade, nós não entendíamos. Só entendemos quando estamos molhados por ela. Então nós, olhando para esse texto, nós temos que analisar o seguinte. Jesus, ele estava cansado e Jesus já estava terminando o seu dia, pois a Bíblia diz que ao anoitecer, Jesus disse para os discípulos, vamos para o outro lado. Jesus, se vocês pegarem para ler Marcos, alguns capítulos atrás, Jesus ele estava ensinando acerca do reino de Deus. Jesus ele estava ensinando as pessoas, Jesus ele estava falando sobre Deus. Aqui nada mais foi do que terminar a aula teórica e ir para a prática. Jesus pede para que eles subam no barco e tudo aquilo começa a acontecer. Detalhe, o reino de Deus não é só para ser ouvido, ele é para ser vivido e praticado, experimentado. É assim que Deus nos molda, é assim que Deus transforma as nossas vidas, é assim que Deus nos dá um novo coração, como foi dito. Experimentando o reino de Deus e não apenas ouvindo. Então Jesus diz, vamos para o outro lado do lago. Então começa uma grande tempestade e os discípulos ficam apavorados. E Jesus dormindo ali
na popa do barco. Eles não entenderam muito bem aquela situação. Então Jesus se levanta e diz: acalma-se, aquieta-te. Então as ondas e o mar e o vento obedecem à voz de Jesus. E tudo se faz em grande bonança. Então os discípulos, eles olham uns para os outros apavorados e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que nós viemos hoje, domingo de manhã, para adorar? Quem é esse? Talvez é uma pergunta que nós devemos fazer diariamente. Quem é esse? Será que realmente nós conhecemos o poder de Jesus e o poder que Ele tem sobre todas as coisas? Será que realmente nós conhecemos a soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida? Você não tem controle de nada. Enganoso o homem que acha que tem o controle das coisas. Não tem, pois as tempestades aparecem e mostram totalmente ao contrário. Deus permite as tempestades para que nós venhamos a jogar todas as nossas fichas e as nossas qualidades e usar todos os nossos recursos, e quando nós estamos quase nos afogando, Ele vem e nos mostra que é apenas Ele pode fazer algo por nós que nem nós mesmos podemos fazer. Nós vamos falar sobre 3 pontos dessa mensagem. É algo que nós podemos analisar e levar como lição. São 3 perguntas que foram feitas no versículo 38, dos discípulos para Jesus. Mestre, não importa que morramos? A segunda é o versículo 40. Por que vocês estão com tanto medo assim? Ainda não têm fé? Essa já é a pergunta de Jesus aos discípulos. E no versículo 41, os discípulos para eles mesmos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira pergunta, ela é dos discípulos para Jesus. Mestre, não importa com que morramos? Ou não te importas conosco? Não está vendo a situação? Não está vendo que o barco está cheio da água? Não está vendo que tudo está ruim? E o Senhor ainda dorme? Não te importas que morramos? Irmãos, essa é uma pergunta muito comum. Ela é uma pergunta que todos nós fazemos quando as tempestades chegam. Ela é uma pergunta que todos nós fazemos quando começamos a nos molhar nessa tempestade. Essa é uma pergunta de quem já tentou resolver os seus problemas pelas suas próprias qualidades. Essa é uma pergunta quem já tentou dar jeito nos seus problemas por si só e não conseguiu. Essa é uma pergunta comum de quem está sofrendo, de quem tem um parente enfermo, de quem tem um grande problema a ser resolvido. Essa é uma grande pergunta que é feita por aqueles que estão desempregados e passando necessidades financeiras. Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos a Deus. E talvez se você não fez, um dia fará, pois a tempestade chega para você e chega para mim, sem distinção. Mestre, não te importa que morramos? Quando nós não vemos mais saída para os nossos problemas, irmãos, daí nós ajoelhamos e oramos a Deus. Vocês já repararam nisso? Quando estamos bem, quando tudo vai da forma que sempre sonhamos, quando tudo acontece perfeitamente nas nossas vidas, muitas vezes nós não lembramos de ajoelhar e agradecer ao Pai. Mas a tempestade faz com que a gente curva o nosso joelho e ore a Deus. As tempestades aparecem e ela tem uma finalidade e ela nos ensina, não podemos nos esquecer disso. Mas será que é apenas a tempestade que deixou os discípulos tão apavorados daquela forma? Pois, como eu já disse aqui, eles eram pescadores. Não todos, a grande maioria era pescador. Experiente. Tinham como sua principal prática e atividade de sustento a pesca. Então, será que era apenas
a grande tempestade que deixou eles tão apavorados assim? Será que são os problemas que nos deixam tão apavorados assim? Apenas os problemas? Nós vamos ver alguns pontos que mostram que não era apenas a tempestade que deixou os discípulos daquela forma. A primeira é como entender que você está ali num barco com o mestre, fazendo a vontade dele, porque ele disse, vamos para o outro lado, ou seja, eles estavam ali obedecendo a palavra de Jesus. Como entender então tão grande tempestade que encontrou eles no caminho? Eles não estavam entendendo. Uma coisa, irmãos, é nós entendermos tempestades na vida das pessoas que realmente não obedecem a Deus, não têm nenhum compromisso com Deus, e Deus permite isso também para ensinar. Mas aí nós até entendemos. Sim? Nós até entendemos. Poxa, estamos passando por esse problema porque realmente nós deixamos a desejar em algumas coisas e Deus está nos mostrando algo. Agora, como entender uma tempestade quando você está obedecendo a Jesus? Como entender uma tempestade quando você está fazendo aquilo que o Mestre mandou? Como entender uma tempestade na sua e na minha vida quando estamos servindo a Deus com as nossas vidas, como também já foi dito aqui? Porque ela chega. Esteja você servindo a Deus ou esteja você fazendo qualquer outra coisa aí fora, a tempestade chega. Mas eles não estavam entendendo essa tempestade. Eu estou apenas obedecendo o que o Mestre disse e olha o nosso problema. Isso deixou eles apavorados. É assim na nossa vida. Se alguém algum dia falou para você, olha, venha ser cristão que a sua vida vai ser uma maravilha, você não terá problemas, mentiram para você. Ser cristão é uma maravilha, mas também tem muitos problemas na caminhada. Ser cristão é a maior bênção que nós podemos ter, mas tem grandes tempestades no nosso lago. Grandes tempestades. O segundo ponto é: os discípulos estavam com pressa e Jesus estava dormindo. Sabe qual é o maior problema que nós temos que tratar em nós mesmos em relação a Deus? O tempo. Senhor, eu preciso disso para a semana que vem, por favor. Mas quem disse que talvez Deus quer te abençoar na semana que vem? Ele prometeu que Ele nos abençoaria. Agora, o tempo de você pedir na oração e até a bênção chegar, Ele não disse. Não é delivery. O ser humano ele tem um grande tabu a ser quebrado, que era em relação ao tempo. Deus não tem relógio. Deus não vive debaixo do nosso relógio. Ele é quem governa o tempo. Ele não fica olhando, olha, agora são meio-dia, eu vou almoçar. Olha, agora é 3 horas da tarde, eu vou tomar um café, eu vou chegar, eu vou tomar um banho e vou dormir. Não, para Deus não existe isso, para Deus não existe tempo. Ele criou e escreveu a história, para Ele não existe tempo. Para nós, sim. Por isso nós temos pressa, por isso nós queremos as coisas para ontem, por isso nós queremos que os nossos problemas sejam resolvidos ontem, mas para Jesus não é e nunca será assim. Os discípulos estavam ali em grande tempestade, apavorados com tudo o que estava acontecendo, e Jesus estava dormindo. Como entender isso? Como entender quando você tem uma necessidade, parece que Deus não te responde, parece que Jesus não te responde, parece que as suas orações não são ouvidas. Então eles indignados, mestre, não te importa com que morramos? Talvez, se nós estivéssemos naquele barco, também nós falaríamos a mesma coisa. Sim? Ainda mais a gente, que crê que ninguém aqui é pescador. O senhor é pescador?
Eles eram pescadores experientes, estavam apavorados, e se nós estivéssemos ali, provavelmente nós também faríamos essa pergunta para Jesus: não te importa com que morramos? Exemplo, que o ser humano ele está ligado ao tempo e acha que Deus também está ligado ao tempo. Quando Lázaro adoece, sua irmã Marta manda um mensageiro a Jesus: olha, aquele a quem amas adoeceu ou está doente. E Jesus ele vai correndo na hora. Jesus ele chega após 4 dias da morte de Lázaro. Havia uma tradição sobre os rabinos, sobre os judeus, que eles acreditavam que todo falecido, todo morto, até o 3º dia ele teria uma possibilidade de ressuscitar. Após o 4º, não. Ou seja, eles tinham na mente que, bom, tudo bem, se Jesus chegar até o 3º dia ainda ele tem alguma chance, mas depois do 4º, olha, esquece. E Jesus chega no 4º dia. E Jesus ressuscita Lázaro. E Jesus diz o quê? Que se não fosse daquela forma, Deus não seria tão glorificado como foi. Ou seja, Ele permite as tempestades. E Ele faz tudo na hora e no jeito que Ele quer. Porque da forma que Ele quer, enaltece o Pai e não a gente. Ele espera com que nós tenhamos o último suspiro. Ele espera com que nós passemos por dificuldades tremendas a ponto de nós não sabermos mais o que fazer. Então Ele chega e muda toda a situação e mostra que você e eu não temos absolutamente nenhum controle sobre a tempestade. Sobre a morte, sobre a vida. Ele é Deus e Ele tem o poder sobre todas as coisas. Uma outra situação que deixou os discípulos apavorados, e creio que todos nós também já passamos por isso, é o silêncio de Deus, ou o silêncio de Jesus. Quem nunca orou a Deus chorando em lágrimas, pedindo a Deus um milagre ou uma situação que tenha que ser moldada por Ele, e parece que Ele não nos responde, parece que nada acontece. As lágrimas secam e o milagre não vem. O desespero de Jesus fala mais alto do que o barulho das tempestades. Pois uma coisa é você estar no meio da tempestade, ouvindo a voz do mestre e o mestre dando as coordenadas. Outra coisa é você passar pela tempestade, olhar para o mestre e ele estar dormindo. Tenha fé, não desista. Não desista de orar, que uma hora chega. Que uma hora as ondas e o vento se acalmam. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, nunca foi e nunca será. É da forma que Ele escolhe que seja. Quando Deus está em silêncio, quer dizer que Ele está preparando grandes coisas para a nossa vida, assim como foi com Jó. Jó passou por tudo que ele passou, perdeu filhos, a confiança da esposa, os amigos o criticaram, perdeu tudo, os seus bens. E ele orou a Deus e fez muitas perguntas. O porquê, o porquê, o porquê e o porquê. Até chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E Deus não falava com Jó e aquela situação agoniante para ele com feridas no corpo e orando a Deus e nada acontecia. Até que o momento que Deus restituiu tudo em dobro para aquele homem. Ah, mas por que serviu tudo isso? Porque no final do livro, Jó ele diz: antes eu apenas ouvia falar do Senhor, hoje os meus olhos te veem. Experiência, experiência. As tempestades elas nos ensinam através da experiência. Quando Deus está em silêncio, Ele está preparando grandes coisas para as nossas vidas. Não desista de orar. A segunda pergunta é a de Jesus para os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Temos que concordar aqui que aquela situação era amedrontadora. Era uma situação complicada, era uma situação que nós, como seres humanos,
falhos e cheio de medos em determinadas áreas, ficamos desesperados. É isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Talvez você nunca entrou num barco e passou por um lago em tempestade, mas talvez a sua tempestade seja outra coisa que você mesmo tem que avaliar. E nós ficamos com medo e nós nos amedrontamos de tal forma que Jesus pergunta para nós: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Mas a resposta para essa pergunta de Jesus era óbvia, assim. Mestre, ó, estamos tudo molhado aqui, vai afundar o barco e a gente vai morrer. A resposta para essa pergunta de Jesus era óbvia. Mas será que realmente Jesus estava querendo ouvir essa resposta da boca dos discípulos? Por que vocês ainda têm tanto medo, ainda não têm fé? Irmãos, existem 4 motivos aqui para que os discípulos tivessem fé e não medo. E nós vamos ver o porquê que Jesus diz: por que vocês têm tanto medo, não têm fé? Por que naquele momento, além de medo, eles deveriam ter qualquer outra coisa? Porque nós somos seres humanos e nós temos medo. O porquê eles deveriam ter fé e não propriamente o desespero, o medo de morrer? Primeiro, por causa da ordem de Jesus. Ordem. No começo, Jesus diz: vamos para o outro lado. Se Jesus disse vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado. A palavra de Jesus e realidade é a mesma coisa. Jesus disse vamos para o outro lado, não vamos tentar para o outro lado. Ou olha, se o barco não furar, a gente chega lá. Jesus não disse vamos tentar, irmãos. Jesus disse que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Então eles deveriam analisar isso. Olha, o mestre disse que nós vamos passar, então vamos ter tranquilidade. Por mais difícil que seja, às vezes as tempestades, nós temos que ter tranquilidade e confiar naquele que fala que nós vamos atravessar. Que fala que os problemas não vão acabar com a gente. Ele é e sempre será o nosso pilar, o nosso sustento. Se ilude aquele que coloca as suas esperanças em qualquer outra coisa, a não ser a Deus. Dinheiro, carro, qualquer outra coisa, não importa. Deus é o pilar da nossa vida e sempre será. Sempre será. Até porque tudo nesse mundo um dia vai acabar. Mas a vida com o Pai é eterna. Segundo ponto é porque eles estavam obedecendo às ordens de Jesus. Olha, estamos obedecendo o mestre que disse que nós vamos passar para o outro lado. Então, estamos obedecendo, fique tranquilo. Aí eu falo para vocês, irmãos, talvez você tenha passado por tempestades mesmo obedecendo a Jesus. Mesmo obedecendo a Jesus, e talvez por causa de obedecer a Jesus, você está passando por essa tempestade. Mas não desanime e fique firme, porque a tempestade não vai acabar com você. Se você está obedecendo a Jesus, compre a briga que for para obedecer a Jesus e não negociar com o mundo, com os homens. Passe pela tempestade que tiver que passar, mas não abra mão das Escrituras e da verdade que é Cristo. Porque tem muita gente que obedece a Cristo e quando começam as tempestades, eles voltam para trás e negociam com o mundo. Temos que crer no Jesus, que se permitiu que nós passássemos pela tempestade, é aquele que vai permitir que a gente chegue são e salvo na margem do lado de lá. Segundo ponto, terceiro ponto, por causa da paz de Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Irmãos, ter paz não é não ter tempestade. Ter paz é saber que em meio à tempestade, Jesus está no seu barco. Ter paz não é falar, olha, a minha vida é um mar de brigadeiro, a minha vida é... Nossa, a minha vida é maravilhosa. Isso não é ter paz, porque muitas vezes você tem tudo o que você necessita e você não tem paz, porque a paz só Cristo dá. Paz é você passar por tempestades e por problemas e saber que Ele está no seu barco. E saber que Ele é Deus e soberano sobre todas as coisas.
A paz é só Cristo que dá. Não é uma fazenda no interior, não é tudo que você sempre quis conquistar na vida. Paz não é isso. Paz é uma lacuna aqui dentro, que só o Espírito Santo de Deus preenche. Paz é saber que esse mundo está do jeito que está, mas um dia nós teremos vida eterna com Cristo. Isso é ter paz. O resto é apenas acomodação ou felicidade por alguma coisa conquistada. Por que os discípulos teriam fé e não medo numa situação daquela? Por causa do poder de Jesus. Domingo passado eu falei sobre Marcos, sobre o próprio Evangelho de Marcos, onde Jesus ele faz o paralítico andar e perdoa os pecados dele. Se você pegar o livro de Marcos, Marcos ele relata apenas os milagres de Jesus. Marcos ele relata todas as ações milagrosas de Jesus aqui na terra. Então nós sabemos que os discípulos já haviam andado com Cristo há algum tempo. E já haviam visto ele expulsar demônios, curar paralíticos, curar cegos, ressuscitar Lázaro e uma outra menina que ele ressuscitou também, após ter morrido. Então nós vemos que Jesus havia feito vários milagres do lado daqueles homens. Então não tinha motivo para que eles viessem a se desesperar. Olha, está tudo ruim, não está uma fase legal, não. Mas quem está no nosso barco é aquele que fez o cego enxergar, aquele que fez o coxo andar, aquele que deu uma ordem e os demônios saíram. É esse. Uma coisa que nós devemos tomar cuidado é que muitas vezes o barulho da tempestade mexe com a nossa mente e nós perdemos a capacidade de raciocinar. Não é de se estranhar que muitas pessoas aí fora, novos, têm ficado doentes pela possibilidade de contrair o coronavírus. Eu tenho uma prima de 16 anos que ficou doente pela possibilidade dela ser contaminada pelo coronavírus. A tempestade, ela é tão barulhenta às vezes que ela faz com que nós venhamos a perder o nosso raciocínio. E nós venhamos a esquecer que quem está no nosso barco é maior do que qualquer coisa. Nós perdemos a capacidade de raciocinar e olhar para Deus e falar, olha, para Ele é moleza acalmar a tempestade. Não é o meu convênio médico. É Cristo que nos mantém. Cristo sempre foi e nunca mudará. Ele tem a vida na mão. Ele tem. E Ele está no nosso barco? Será que você tem às vezes se apavorado de uma forma que não deve? Pois não parou para raciocinar que quem está no seu barco é poderoso demais para fazer qualquer coisa? A terceira pergunta, enfim. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa já é uma pergunta dos discípulos para os discípulos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é muito difícil nós termos notícias de furacão, notícias de catástrofes. E quem controla o poder da natureza? Vocês já devem ter visto algum vídeo de tsunami, por exemplo, que foi algo que foi noticiado no mundo todo. É uma força devastadora que acaba o que tem pela frente. Sim ou não? Acaba com um país, com uma nação. Só que essa mesma força da natureza, ela se rende ao poder de Jesus e à palavra dele. A mesma força que a natureza tem para destruir é a mesma submissão que ela tem de ouvir a voz de Jesus e se acalmar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que quando eu estou com um problema
e já esgotei todas as minhas qualidades e habilidades para tentar resolver e não resolvi, quem é esse que chega e resolve tudo assim? Quem é esse que tira as pessoas da droga e coloca as pessoas para pregar a palavra de Deus? Quem é esse que quando tudo parece que vai acabar, ele chega e dá uma nova vida? Quem é esse que em meio a uma pandemia coloca pregadores ao redor do mundo para animar as pessoas a crerem nele? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a tempestade que Deus permite nas nossas vidas, e foi esse caso, chega ao seu propósito nesse exato momento. Quando os discípulos olham um para os outros e perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali estava cumprido o propósito daquela tempestade. Pois naquele momento os discípulos olham e falam: quem é esse tão poderoso a ponto do mar lhe obedecer? Irmãos, a tempestade ela ensina. Deus não permite tempestade para que você vá para longe dele. Deus permite tempestade para que você se achegue perto dele. Deus não permite tempestade para te afogar e te matar. Deus permite tempestade para você olhar a soberania dele. Deus não permite tempestade para acabar com você ou porque ele não gosta de você. Deus permite tempestade para te ensinar a acreditar e ter fé apenas e exclusivamente nele. A mesma tempestade que fez os discípulos olharem um para os outros e se apavorar, pois eles não tinham condições de dominar aquela tempestade, é a mesma tempestade que quando Jesus levanta e grita com ela, ela se acalma na hora. Quem é esse? Esse é o Deus encarnado. Quem é esse? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse? Esse é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem é esse? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Quem é esse? Será que eu tenho motivos realmente para estar tão apavorado dessa forma? A ponto de parar de raciocinar e olhar para a Bíblia e falar: eu creio num Deus majestoso e poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos? Quem é esse, irmãos? Quem é esse? É aquele que bebeu o cálice da ira de Deus no meu lugar e no seu. Esse é aquele que se entregou, ele não foi assassinado, ele se entregou a ser crucificado. Foi por livre e espontânea vontade dele, foi por voluntariedade. Esse é aquele que te salvou e me salvou. Esse é aquele que deu a sua vida por nós. Esse é aquele que tem poder para fazer todas, não é uma, não é duas, não é três, todas as coisas. Esse é o Jesus que a gente serve. E muitas vezes nós não analisamos tal poder assim. E ficamos muitas vezes mais desesperados do que alguém aí fora que não tem esperança. Irmãos, a vida não é fácil para ninguém. As tempestades elas chegam e ela tem chegado para muitas pessoas hoje em dia. Enfim, depois que a pandemia passar, elas vão continuar chegando para todos. Mas nós nunca devemos deixar de acreditar e ter fé que aquele que está no nosso barco, ele pode fazer coisas que nem nós imaginamos que ele pode fazer. Conforto não é você ter a sua despensa cheia. Conforto não é você ter o carro que você quer ter. Conforto não é você ter os seus bens materiais. Conforto não é você ter qualquer outra coisa. O maior conforto é você acreditar que você pode passar pelo que for aqui nessa terra, que aquele que está no seu barco levantará e apenas dará uma ordem e a tempestade terminará.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o dono das tempestades e acalma as tempestades. Te agradecemos porque o Senhor, em meio às dificuldades que nós venhamos a passar, o Senhor é aquele que mostra que tem poder sobre todas as coisas e não perde o controle da situação jamais. Te agradecemos pela grande salvação e pelo grande sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. E que nós, mais do que nunca nos dias de hoje, passando pelo momento que estamos passando, que nós venhamos a olhar para o nosso barco e ver que o Senhor está nele. E que nós não temos motivos nenhum para temer mais a tempestade do que acreditar no Senhor. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado pelas lições que o Senhor nos tira dessa mensagem. E que o Senhor possa cravar isso no coração de cada um, Pai. Que o Senhor conforte aquele que tem que ser confortado, que o Senhor confronte aquele que tem que ser confrontado, Pai. Pois sabemos que a Tua palavra, ela cura, liberta e transforma. Muito obrigado por tudo, Senhor, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.